Olá! Chamo-me Alisson. Fui escolhido como narrador e gostaria de compartilhar com vocês este material de estudo, escrito por Sérgio Teles, para descrever o assunto por meio deste audiobook. Vamos lá, então. Deus e a experiência que transforma. Epígrafe. Este livro não é apenas uma obra, é um sopro de luz, um chamado, um reflexo do grande ser que o inspira. Que ele voe como uma borboleta e toque quem precisa, onde quer que esteja, criando ondas de consciência, amor e despertar. Que cada página seja uma semente lançada no coração da humanidade. PJA, com gratidão e reverência. Tridatu Jivanshuda. Prólogo. Quando o ser se levanta, a palavra se cala. Há momentos na vida em que a consciência começa a gritar, mesmo que a boca permaneça fechada. São instantes em que as perguntas não cabem mais nas respostas decoradas. E o espírito começa a buscar, não por explicações, mas por sentido. Este livro nasceu desse lugar, do silêncio onde as palavras humanas não alcançam, mas onde Deus habita com suavidade infinita. Não é uma defesa da fé. Não é um manual para crentes. Nem uma arma contra o ateísmo. É um testemunho vivo de alguém que deixou de procurar Deus nas paredes do mundo e passou a senti-lo no espaço interno, onde o mistério se revela como presença. Aqui, eu falo em primeira pessoa, porque a experiência espiritual é íntima demais para ser terceirizada. É algo que se vive com o peito aberto, a mente em paz e o coração em escuta. Cada capítulo que você vai ler é fruto de uma jornada. Uma travessia que passou pela dúvida, pela lógica, pela linguagem. E que, por fim, desembocou no invisível, onde tudo se torna claro sem precisar ser explicado. Este é um chamado ao recolhimento. Um convite ao olhar para dentro. Porque é dentro que Deus sussurra a verdade que nenhuma gramática alcança. E se em algum momento este livro te tocar, não será por mim. Será pelo mesmo Espírito que um dia me tocou, e que pode estar te chamando agora. Introdução. A jornada que transforma a dúvida em experiência. Desde muito tempo, venho observando como a palavra Deus carrega tantas interpretações, tantas emoções e tantos conflitos. Para muitos, ela é um mistério sagrado, para outros, motivo de dúvida e até rejeição. E, para mim, Deus sempre foi algo que ultrapassa qualquer definição. Neste livro, compartilho minha experiência pessoal, não uma doutrina, não uma teologia, mas a vivência que me levou a compreender que Deus não está preso a nomes, fórmulas ou interpretações literais. A minha convicção sobre o divino vai além das palavras, além da lógica tradicional, e até mesmo das críticas que muitos fazem à Bíblia e aos seus textos. Muitos ateus se apoiam naquilo que interpretam como erros ou contradições para negar a existência de Deus. Eu, porém, vejo essas passagens como expressões simbólicas, linguagem figurada que exige uma compreensão mais profunda, que vai além do literal. A verdadeira busca não está em provar ou refutar Deus com argumentos humanos. Está em abrir o coração para sentir a presença que, mesmo invisível, é palpável no ser. Aqui, convido você a caminhar comigo nesta jornada, onde a razão encontra seus limites e o espírito desperta para algo maior. Uma viagem onde o maior cético pode se transformar no mais sincero buscador. Que estas páginas possam ser um convite para que você encontre sua própria experiência com o divino porque, afinal, Deus é a resposta que mora dentro. Desenvolvimento. Capítulo 1. O silêncio que grita. Deus sem nome. Eu não posso dar um nome a Deus. Quem nomeia Deus, falsifica. Quem tenta definir o infinito com letras finitas, cria uma imagem que serve mais ao ego do que à verdade. Deus não é um nome. Não é uma palavra, nem uma doutrina, nem uma figura pintada nas paredes do tempo. Deus é. E ponto. Tudo o que tenta aprisionar Deus em um nome, acaba por reduzi-lo. E todo aquele que se apresenta com a pretensão de ter autoridade sobre o que Deus é, ou deixa de ser, geralmente deseja apenas holofotes, reverência ou poder. Não está buscando a verdade, está buscando aplauso. Aprendi, ao longo da minha jornada, que Deus não mora na gramática. Não está nos discursos rebuscados, nem na tentativa de convencer os outros com argumentos sofisticados. Deus se revela no íntimo, no silêncio, no momento em que cessam as vozes externas e algo em mim, simplesmente, desperta.
Há quem diga Deus é isso ou Deus é aquilo. Eu não. Prefiro me calar e senti-lo. Porque a experiência com o sagrado é uma explosão sem som. É um calor sem fogo. É uma certeza sem lógica. Já tentei falar dele, explicar, defender. Mas descobri que, quanto mais eu falava, menos dizia. Até que, um dia, calei. E no silêncio, ele falou em mim não com palavras, mas com presença. Deus não está nos templos de pedra, nem nas palavras dos pregadores exaltados. Está no olhar da criança, na brisa da manhã, na lágrima que escorre sem explicação. Está no ventre da mãe, no abraço que cura, no perdão que brota de onde só havia dor. Deus não se nomeia. Se sente. Não se impõe. Se reconhece. E para isso, é preciso despir-se de tudo o que é aparência, inclusive da falsa imagem de um Deus construído por livros, ritos ou religiões. Não estou dizendo que a Bíblia ou outros textos sagrados não têm valor. Pelo contrário, têm. Mas até mesmo ela, a Bíblia, foi feita de palavras humanas para tentar traduzir o inefável. E por isso, quem lê com os olhos do ego, encontra erro. Quem lê com os olhos da consciência, encontra mistério. Deus, para mim, não é um personagem. Não é homem, nem mulher, nem velho, nem juiz. É a presença interna que sempre esteve aqui. Antes da palavra, antes da crença, antes até da dúvida. E eu, neste momento, não quero convencer ninguém. Quero apenas deixar registrado. Deus não tem nome porque ele é o silêncio que grita dentro de mim. Capítulo 2. A armadilha da letra morta. Eu já vi muitas discussões sobre Deus desmoronarem por causa da Bíblia. Não porque a Bíblia esteja errada, mas porque muitos leem com os olhos do mundo, e não com os olhos do Espírito. É curioso, alguns ateus se agarram aos chamados erros bíblicos como se fossem provas contra Deus. Mas o que eles veem como erro, eu vejo como símbolo. O que eles chamam de contradição, eu vejo como camadas profundas de significado. Eles leem com régua, compasso e dicionário. Eu leio com os olhos do duplo etérico. A Bíblia nunca teve a intenção de ser um tratado científico ou histórico no sentido literal. Ela não foi escrita para satisfazer os critérios do laboratório ou da academia. Foi escrita para tocar o coração do ser humano, para provocar transformação interior, para mostrar caminhos mesmo em meio a trevas culturais e tempos difíceis. A linguagem usada ali é rica em símbolos, metáforas, parábolas, figuras. Jesus mesmo falou quase sempre por parábolas. E por quê? Porque a verdade espiritual não pode ser dita diretamente, ela precisa ser revelada em camadas. Mas o problema é que muitos tentam transformar o espiritual em algo técnico. Querem que tudo tenha lógica exata, sem perceber que o divino habita o campo do paradoxal, do invisível, do que só se entende com o coração. Pegam versículos isolados, fora do contexto, e dizem: está vendo? Isso é um erro. Mas eu penso, como pode ser erro algo que foi escrito com intenção poética e espiritual? Por exemplo, dizem: como Deus pode se arrepender? Deus é perfeito. Mas será que não percebem que isso é uma linguagem humana tentando traduzir uma movimentação espiritual profunda? Deus não muda, mas a forma como os homens o percebem muda. E a Bíblia traduz essa mudança com palavras que cabem na limitação humana. Porque o ser humano precisa de símbolos, precisa de histórias, não de fórmulas. A armadilha está aí, tomar a letra morta e esquecer o espírito vivo. Porque a letra, sozinha, mata. Mas o espírito dá vida. Por isso, não me prendo a debate sobre traduções, interpretações e versões. Eu busco o espírito por trás da palavra. Quando leio Criação em 7 dias, não penso em uma semana de 24 horas. Penso em ciclos, em fases, em processos divinos. Quando leio Deus falou, não imagino cordas vocais, imagino movimento de consciência, impulso criador, vibração sutil. A Bíblia, quando lida com alma, é um portal. Mas quando lida com mente fechada, vira pedra. E pedra lançada machuca. Não me interesso por vencer debates com quem só quer provar que Deus não existe. Porque, no fundo, quem tenta provar tanto a ausência de Deus, talvez seja quem mais o procura mesmo sem saber.
E assim, sigo minha jornada com respeito pela Bíblia, mas sem idolatrá-la como perfeita. Ela é mapa, não é território. É farol, não é o mar. A palavra é viva quando me transforma por dentro. Fora disso, é letra morta. Capítulo 3. O falso nomeador e a busca por holofotes. Eu aprendi a desconfiar de quem fala de Deus com muita certeza nos lábios e pouco silêncio no olhar. Há pessoas que sobem em palanques, vestem mantos, falam alto, citam versículos, decoram dogmas e, diante do público, se dizem portadoras exclusivas da verdade divina. Mas o que vejo por trás dessas cortinas muitas vezes não é luz, é vaidade. É desejo de controle, reconhecimento, domínio. São falsos nomeadores. Falar em nome de Deus é um peso muito grande. E, na minha visão, ninguém pode dar nome àquilo que é inominável, nem possuir aquilo que é infinito. Quem tenta definir Deus com exatidão está, na verdade, reduzindo-o a um reflexo de si mesmo. Esses que dizem, Deus é isso, Deus não é aquilo, muitas vezes querem apenas ter razão e não viver a verdade. Fazem de Deus um emblema de poder. Querem mais aplausos do que transformação. Mais seguidores do que silêncio interior. E é nesse teatro que o sagrado vira espetáculo. Deus é usado como escada para egos inflados. Não se busca a comunhão com o Espírito, mas o domínio sobre as mentes frágeis. Fazem do altar um palco, do púlpito um trono. Mas eu conheci Deus de outra forma. Conheci em noites de solidão, em lágrimas escondidas, em suspiros que não consegui explicar. Deus não gritou para mim, sussurrou. Não se impôs, se revelou. E por isso afirmo, quanto mais alguém fala de Deus buscando holofotes, menos Deus há em suas palavras. Porque Deus habita os lugares ocultos, o ser discreta, o coração que serve em silêncio. O falso nomeador constrói sua imagem de autoridade espiritual com títulos, regras, ameaças e castigos. Mas o verdadeiro buscador reconhece que não sabe, apenas sente. E quanto mais sente, menos se atreve a falar como dono da verdade. Vejo esses falsos nomeadores tentando aprisionar Deus em doutrinas, sistemas, caixas pequenas. Mas Deus é como o vento, sopra onde quer. É como a água, molda-se ao recipiente, mas nunca deixa de ser água. É como a luz, ninguém a segura, ela simplesmente ilumina. Por isso, aprendi a calar mais. A falar menos sobre o que Deus é, e mais sobre o que Ele fez em mim. Deus não precisa de defensores, precisa de testemunhas vivas. Não de pregadores que apontam dedos, mas de corações que se deixam transformar. Não sou mestre, nem doutor em teologia. Sou só alguém que foi tocado. E porque fui tocado, entendi. Quem nomeia Deus para se mostrar, nunca o conheceu de verdade. Capítulo 4. A experiência que derruba o intelecto. A mente humana é poderosa. Ela constrói, calcula, analisa, compara, debate, dúvida, organiza e planeja. Mas diante do sagrado, ela se cala. Há momentos na vida em que nenhuma lógica funciona. Nenhum argumento consola. Nenhuma teoria se sustenta. E é justamente nesse vazio, quando o chão da razão se rompe, que a experiência espiritual desce como um rio de luz. Eu vi intelectuais que zombavam da fé se dobrarem diante de um sussurro inexplicável que os tocou por dentro. Vi ateus chorarem sem entender o porquê, sentindo uma presença que não sabiam nomear. Vi corações endurecidos se abrirem como flores na primavera, não por palavras, mas por uma experiência real, viva, interna, inquestionável. Porque quando o espírito toca, o intelecto se curva. Não se trata de negar a razão, mas de reconhecer que ela tem limites. Ela é ferramenta, não trono. Lembro de pessoas dizendo: só acredito se provar. Mas como se prova um arrepio no duplo etérico? Como se mede um instante de paz profunda que surge do nada, no meio do caos? Como se fotografa a presença que te envolve sem corpo nem rosto? A fé não precisa de provas, precisa de vivência. E quem passa por essa vivência nunca mais é o mesmo. Eu mesmo já questionei. Já quis entender Deus com fórmulas, com explicações. Mas descobri que Deus não se entende, se sente. E quando senti, tudo que era dúvida virou silêncio. Tudo que era cobrança virou entrega.
A mente me levou até certo ponto. Mas foi o Espírito que me atravessou. Quando um homem é visitado pelo invisível, seja num sonho, numa intuição profunda, numa cura inexplicável, numa resposta súbita, num abraço que parece vir de outra dimensão, ele não precisa de provas. Ele sabe. Ele foi tocado. Não há necessidade de vencer debates. Quem foi tocado não discute, testemunha. Quem foi transformado não precisa convencer, apenas vive. E é aí que o maior dos céticos pode se tornar o mais ardente dos crentes. Não por medo, não por lavagem cerebral, mas por algo que aconteceu dentro e que nenhum livro, doutrina ou ciência consegue negar. Assim como o amor verdadeiro não precisa ser provado para ser vivido. Deus também não. Capítulo 5. Quando o ateu se dobra. Há uma força que quebra o orgulho mais rígido. Uma presença que desarma os argumentos mais sólidos. Uma verdade que não se impõe, mas quando chega, ninguém resiste. A experiência espiritual real. Eu vi com meus próprios olhos e o etérico que o ateu mais convicto pode se dobrar. E não é porque alguém o venceu em um debate. É porque Deus o visitou por dentro. A razão até tenta resistir. Mas quando o espírito se move, o coração não consegue mais fingir que nada está acontecendo. Quantas vezes já vi isso acontecer? Homens e mulheres que zombavam da fé, que riam de tudo o que parecia espiritual, de repente se depararam com uma cura sem explicação. Ou com um sonho que parecia mais real que a vigília. Ou com uma presença invisível que os tirou do fundo do abismo. A mente tenta negar, mas o ser já sabe. E quando o ser desperta, não tem volta. É por isso que, às vezes, os maiores transformados são aqueles que antes estavam mais distantes. Quem caiu no abismo e foi resgatado pelo invisível, nunca mais se esquece do calor da mão que o puxou. Paulo de Tarso é um desses exemplos eternos. Um perseguidor, um cego para a luz que estava bem diante dele. Até o momento em que a luz o envolveu. E naquele instante, tudo o que ele acreditava se desfez. O homem da espada virou mensageiro do amor. Essa transformação não vem de fora. Não é algo ensinado, é algo vivido. É quando a dor, a solidão ou até a arrogância são atravessadas por um toque que vem de uma origem que não pode ser explicada, mas pode ser sentida. Por isso, nunca desprezo os que hoje negam Deus. Muitos deles apenas ainda não viveram o toque. E quando viverem, porque em algum momento isso acontece, cedo ou tarde, serão os que mais vão compreender o valor da fé que nasce da experiência. O verdadeiro espiritualista não acusa, não força, não julga. Ele espera. Ele ora. Ele semeia. Porque sabe que quando o ser for tocada, tudo mudará. E não será por medo. Será por amor. Amor puro, invisível e avassalador. Amor que faz até o mais cético dobrar os joelhos e dizer: agora eu entendo. Capítulo 6. Gramática não explica milagre. Há quem tente entender o divino com dicionário na mão. Buscam vírgulas, conjugações, significados literais, como se Deus coubesse numa análise sintática. Mas Deus não é verbo conjugado. Não é sujeito oculto, nem predicado visível. Deus é o silêncio entre as palavras. É o espaço onde a gramática não alcança. Tantas vezes vi ateus e críticos tentarem desmontar textos sagrados com argumentos gramaticais. Pegam versículos, frases, símbolos e dizem: isso está mal escrito, isso é contraditório, isso não faz sentido. Mas como querem que uma experiência transcendental, espiritual, divina, seja escrita em linguagem de boletim escolar? As palavras são frágeis. São tentativas humanas de traduzir o inefável. Por isso os mestres usavam parábolas, metáforas, visões e imagens. Não porque eram confusos, mas porque sabiam que a verdade não se impõe por lógica. Ela se sugere, se sente, se intui. E quando o milagre acontece, quem vai explicar com gramática? Como se explica a cura de uma doença sem causa aparente? Como se traduz o arrepio que sobe quando uma oração sincera preenche o ambiente? Como se explica o pressentimento que salva uma vida? Ou a lágrima que escorre quando ninguém falou nada, mas o ser entendeu tudo? A linguagem humana tem limites. A divina, não.
A gramática organiza a fala, mas não alcança o espírito. A semântica busca o sentido, mas não toca o sentimento sagrado que queima sem consumir. E é aí que muitos se perdem. Querem lógica onde há mistério. Querem prova onde há fé. Querem fórmula onde há entrega. Eu não nego o valor da razão. Ela me ajuda a viver, organizar, questionar. Mas ela se ajoelha quando o espiritual se manifesta. E quando a presença vem. Quando o milagre acontece. Quando o impossível sorri para o improvável. Nenhum argumento gramatical tem força. Naquele instante, não há sujeito, predicado ou concordância. Há apenas um coração rendido. Um espírito desperto. E um silêncio cheio de respostas. Capítulo 7. Deus é a resposta que mora dentro. Durante anos, procurei Deus fora. Nos livros. Nos templos. Nos discursos bonitos. Procurei nas regras, nos dogmas, nas tradições. E quanto mais procurava fora, mais me sentia vazio por dentro. Até que um dia, o silêncio me ensinou. Foi num momento sem espetáculo, sem rituais. Um instante simples, comum, mas profundo. Eu percebi que Deus não está fora. Deus está dentro. Dentro de mim, dentro de ti, dentro de tudo. A resposta que tantos buscam nos céus longínquos, nas escrituras complexas ou nas discussões acaloradas, sempre esteve em silêncio dentro do ser. A dúvida do ateu, a fé do crente, a busca do sábio, o clamor do aflito, tudo converge para dentro. Porque é no íntimo que a luz se acende. É na intimidade do Espírito que o sagrado fala não com voz humana, mas com presença. E essa presença não tem nome. Ou melhor, tem todos os nomes. E, ao mesmo tempo, nenhum. Deus não precisa ser nomeado para existir. Aliás, tentar nomeá-lo é, muitas vezes, uma tentativa de possuí-lo, limitá-lo, usá-lo. Mas Deus não se deixa usar. Ele é. Simplesmente é. Não é o Deus do medo, nem o Deus da punição, nem o Deus dos escolhidos. É o Deus da vida, da essência, do ser. O Deus que pulsa em cada átomo, em cada sopro, em cada batida do coração. Eu descobri que minha convicção sobre Deus não precisa de defesa. Porque ela não é crença aprendida, é certeza vivida. E essa certeza me transforma. Não me faz melhor do que ninguém, mas mais inteiro em mim mesmo. Hoje, quando ouço alguém tentando provar que Deus não existe, eu não discuto. Porque sei que a busca dele ainda está ativa. E sei também que, quando ele silenciar o barulho do mundo, Deus vai sussurrar. E não será com palavras. Será com presença. Com paz. Com um sentido novo da vida que antes parecia vazia. Essa é a maior prova. Não nas páginas de um livro. Não nos debates de ideias. Mas no instante em que o ser reconhece o divino e sorri. Porque, afinal, Deus mora onde ninguém procura, no centro do próprio ser. E é por isso que, para mim, Deus não é uma pergunta, é a resposta que mora dentro. Conclusão: o encontro que transforma tudo. Chegamos ao fim desta jornada compartilhada. Mas para o ser, o caminho continua infinito e vibrante. Se algo ficou claro, é que Deus não é um conceito distante ou uma ideia abstrata. Deus é presença viva, que se revela no silêncio, na experiência e no coração aberto. Não precisamos de provas externas nem de certezas absolutas para reconhecer o divino. Basta a coragem de olhar para dentro e ouvir a voz que sussurra além das palavras. Quem já sentiu esse toque sabe, não há volta. A dúvida pode até persistir, mas a essência da fé permanece uma chama que arde suave, silenciosa, profunda. Para aqueles que ainda questionam, meu convite é este. Não rejeite a busca, não tema a dúvida. Deus não se perde na ausência de respostas. Ele se revela na entrega, no silêncio e na experiência que transforma. Assim, cada um de nós é chamado a viver sua própria relação com o sagrado. Não pelo que nos disseram ou ensinaram, mas pelo que sentimos e experimentamos. Que a luz que nasce dentro de você seja a bússola para os seus dias. E que o amor que brota do encontro com Deus inspire todos ao seu redor. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Que a sua jornada seja plena de descobertas e paz.
Considerações finais. Este livro é mais do que palavras impressas, é um testemunho da jornada espiritual que atravessa dúvidas, questionamentos e descobertas profundas. A fé que aqui compartilho não é um ponto de chegada, mas um convite contínuo à busca interior, à escuta do silêncio e à abertura para o mistério que habita em cada um de nós. Que cada leitor possa encontrar sua própria experiência com o divino, livre de dogmas e de interpretações literais que limitam a grandeza do espírito. Que a caminhada rumo ao autoconhecimento e à conexão espiritual seja sempre guiada pela verdade interior e pela compaixão. A essência do que escrevo é simples. Deus não pode ser reduzido a palavras, nomes ou fórmulas. Ele é a resposta que mora dentro, e é na experiência viva e pessoal que reside a verdadeira fé. Agradecimentos. Agradeço profundamente a todos os que estiveram comigo nesta caminhada. Familiares, amigos, mestres invisíveis e irmãos de jornada, que com amor e paciência inspiram a luz que compartilho aqui. Minha gratidão especial ao Espírito que me guia e aos seres de luz da Escola Belém de Nazaré, fonte de sabedoria e proteção espiritual. Este trabalho é uma canalização de ensinamentos recebidos em silêncio e entrega, e que ora apresento ao mundo com humildade e amor. Que a luz de Tridatu Jivan Shuddha ilumine cada coração que tocar estas páginas. Com gratidão. Sérgio Teles. Tridatu Jivan Shuddha.